Boa tarde. Nesse trabalho, apresentaremos uma visão geral sobre o software aeronáutico no âmbito de ensaios em voo. Para tal, abordaremos os aspectos de teste e avaliação, mas não de produção. Começaremos por discutir a evolução do sistema de controle. Os primeiros métodos de controle eram compostos por mecanismos mecânicos ou elétricos. Estes eram métodos simples, geralmente com uma abordagem SISO, Single Input, Single Output, mas que adequavam-se aos sistemas da época. Com o surgimento de sistemas mais complexos, que necessitavam de abordagem MIMO, Multiple Input, Multiple Output, tornou-se necessário um novo tipo de sistema de controle, nomeadamente controle por software. O uso de software proporciona diversos benefícios. Permitem o processamento de dados em maior quantidade, de natureza mais complexa e mais rapidamente. São também mais compactos e mais leves e necessitam de pouca potência e pouca refrigeração. Além disso, são de fácil integração com o restante da aeronave e escalam bem com as necessidades de controle. Os problemas referentes a sistemas de controle do software podem aparecer nas 3 etapas de produção. Logo, é fulcral a realização de ensaios durante todo o processo, através de ensaios indiretos e também diretos. Estes consistem, respectivamente, na monitorização do desempenho do sistema para determinar se este está a funcionar da maneira desejada e também em ensaios não empíricos do software, que serão discutidos mais à frente. O software tem uma natureza única, pois não existe fisicamente. Em vez disso, é representado por documentação, a qual chamamos de source code. Pode-se identificar 3 níveis dessas: Machine Language, Assembly Language e High Level Language. Machine Language, sendo a linguagem lida pelo computador, é a de mais difícil compreensão e também a de maior especificidade para a máquina. Do outro lado, High Level Languages são mais legíveis para nós humanos, pelo que possibilitam o desenvolvimento de software com maior grau de complexidade. Podemos desenvolver código em qualquer um dessas linguagens, porém, ele sempre será executado em Machine Language. Logo, precisamos de um programa para passar de Assembly Language para Machine Language, e esse chama-se Assembler. Para passar de High Level Language para Machine Language, precisamos primeiro compilar Source Code para Assembly Language e depois passamos para Machine Language. Uma outra característica única do software é que, sendo puramente um sistema lógico e matemático, consegue ser perfeito no que diz respeito ao cumprimento de especificações. No entanto, o software precisa mesmo ser perfeito, pois não podemos depender de software que não seja perfeito. Como exemplo, apresentamos o caso do Boeing 737 MAX, que esteve envolvido em 2 acidentes fatais no ano passado. Estes aconteceram devido a uma combinação de fatores que levaram à queda dessa aeronave, sendo um fator importante o sistema de controle de picada. Este, baseado em medições equivocadas, acreditava que a aeronave estava aproximando o seu ângulo de perda, quando na verdade estava em voo nivelado, e para corrigir, apontava o nariz da aeronave para baixo. O erro fatal do software foi que não permitia que os pilotos tomassem controle da aeronave, ficando presos em uma espécie de cabo de guerra que levou à morte de centenas de pessoas. A qualidade do software não varia no tempo, pois ele é imune a processos como desgaste mecânico e falhas aleatórias. Logo, pode-se e deve-se atingir um nível de confiança de 100%. Vale ressaltar ainda que a única fonte de erro no software acontece durante o seu desenvolvimento. Aprofundemos mais então acerca da fase de design e desenvolvimento de software. Este é um processo contínuo, no qual as características de controle desejadas são inicialmente escritas de forma geral e depois refinadas durante a fase de desenvolvimento da arquitetura do sistema. Um programa é composto por vários módulos, cada um dos quais deve ser produzido, testado e documentado individualmente. Dado o alto nível de complexidade normalmente encontrado no software, este procedimento pode revelar-se demorado e muito trabalhoso, pelo que, de forma a reduzir os custos de produção, o software é usualmente classificado de acordo com a possibilidade ou não de um erro constituir um perigo para a aeronave. Em caso afirmativo, este é considerado software crítico, em inglês Safety Critical Software, SCS. Deste modo, todo o software crítico deve passar por critérios de desenvolvimento, teste e manutenção mais rigorosos do que um software não crítico, non-SCS. A certificação de um SCS implica um desenvolvimento correto conforme as especificações do software, um código sem erros, congruente e adequado, e livre da influência de todos os outros non-SCS. Por outro lado, quanto à certificação de um non-SCS, apenas é preciso assegurar que não condiciona a segurança da aeronave.
Caso o software seja codificado em High-Level Language, também é necessário verificar a existência de erros nos processos de compiling, assembling e linking. Para tal, deverá existir uma certificação e avaliação de todos os compiladores, assemblers e linkers antes da sua utilização, bem como de qualquer atualização dos respectivos softwares. No fundo, quanto mais complexo for o SCS, maior será o custo para assegurar que o SCS cumpra os requisitos necessários. No desenvolvimento de um SCS, existem duas abordagens comuns. A primeira é a Get It Right, que consiste em desenvolver o software com extremo cuidado ao escrever o código, evitando assim gerar erros e, posteriormente, testar para identificar os erros restantes. A outra é a Try to Get It Right, onde o objetivo é desenvolver o software de modo a garantir que o resultado é verificado internamente, por meio de um sistema que incorpora dois ou mais canais controlados por softwares independentes, evitando assim falhas comuns e um erro na saída de cada sinal, detectado através de um comparador. Atendendo aos estándares elevados necessários para o desenvolvimento de um SCS e, consequentemente, o alto custo associado, com frequência procura-se reduzir a quantidade de módulos SCS, projetando o sistema de modo a ser robusto a falhas de software. Este processo, conhecido por mitigação, introduz, por sua vez, alguns problemas, tais como dificuldade em atingir e manter a integridade do resto do sistema, necessidade de segregar o software para garantir que a falha de um non-SCS não perturba um SCS e exige ainda a produção de módulos de software com padrões de qualidade diferentes. Tendo em conta todas estas exigências, vamos então abordar os ensaios de software propriamente ditos, começando pelos ensaios físicos. Uma vez que o software não se manifesta fisicamente, não pode ser testado por meios físicos. Contudo, pode ser testado indiretamente pela análise da forma como a realização das funções do sistema controlado se reflete na prática. Neste caso, é de notar que a grande quantidade de possíveis entradas para o sistema leva a uma igualmente grande quantidade de resultados, que tornam este tipo de análise, por vezes, impraticável em sistemas mais complexos. Este processo empírico pode ser considerado adequado quando se trata de um código simples e non-SCS, mas apesar desta abordagem ser vastamente aceite, mesmo quando o código nem é assim tão simples, os ensaios físicos não podem ser considerados infalíveis, sendo preferível testes por métodos não empíricos para códigos mais complexos. O software é executado por um computador digital e descontínuo, o que invalida a interpolação entre resultados do teste, a não ser que se prove que a resposta do sistema é quase continuous, isto é, os sample points devem ser próximos, constituindo uma malha fina, o que representa um abuso de processamento, memória e tempo. Assim, o melhor método para testar software é recorrendo às técnicas não físicas discutidas seguidamente. A primeira das técnicas não físicas que iremos abordar é a análise estática do código, que, tal como o nome indica, não é mais do que a leitura rigorosa e atenta do código-fonte. É nesta fase que o uso de High-Level Language é uma grande mais-valia, pois é mais fácil de escrever e mais legível, logo menos suscetível a erros, que quanto mais cedo forem retificados, mais barato sai o processo. Convém ter em mente que na escrita do programa é imprescindível mantê-lo o mais simples possível, para que não surjam problemas na sua compilação. E ainda em relação à escrita em High-Level Language, deve analisar-se o código mesmo depois de compilado, isto porque não há certezas de que os compiladores não tenham criado erros durante a compilação. Este tipo de ensaios pode consistir a um nível mais avançado, e porque o erro humano está sempre presente, numa análise matemática exaustiva da documentação. Esta análise apoia-se na aplicação da teoria dos conjuntos a todo o código, e visto que isto ultrapassa em grande escala as capacidades humanas, recorre-se a ferramentas computacionais que detectam automaticamente anomalias na estrutura do código, assim como se este está em conformidade com os padrões de escrita estabelecidos. Não obstante, esta técnica não substitui uma programação disciplinada, que deve ser sempre praticada, e também não tem a capacidade de detectar erros dinâmicos, que serão discutidos de seguida. Os testes dinâmicos requerem a execução do software e podem ser feitos verificando cada módulo separadamente ou de forma integrada, considerando o sistema de software completo. São realizados com auxílio de emuladores ou mesmo na própria aeronave e por isso avaliam normalmente o código na sua forma final e em contexto real. Dado este último facto de o software ser testado em ambiente real, esta técnica é mais satisfatória para determinar a adequação do software às condições a que este será exposto e o grau de integração entre software e hardware. Este tema será abordado mais à frente.
Apesar de ser, como já vimos, das formas mais fidedignas de ensaiar o software, este método não é totalmente isento de falhas. Isto porque existe um número tão grande de combinações possíveis a serem ensaiadas que torna impraticável a realização de testes com todas elas, devido aos custos que daqui decorreriam e às limitações temporais a que estes processos estão sujeitos. Para além disto, também podem surgir problemas como a alteração do código-fonte por parte das ferramentas utilizadas, o que leva a incongruências entre o código testado e o comercializado. Para evitar este tipo de falhas é sempre imprescindível uma última interpretação dos resultados por pessoal qualificado, mas estes não deixam mesmo assim de ter uma grande utilidade para provar se o software desenvolvido se adequa ou não às funções pretendidas. Além dos erros que possam surgir no software, também as ferramentas nas quais nos baseamos para os detectar podem apresentar falhas. Qualquer uma das ferramentas referidas anteriormente pode detectar erros que na verdade não existem, e estes são denominados falsos positivos. Como pode, por outro lado, deixá-los passar despercebidos, e estes são denominados de falsos negativos. Os primeiros são facilmente resolvidos, mas atrasam o processo e por isso são bastante incómodos. Já os segundos são mais difíceis de detectar, o que juntamente com a sua natureza os torna mais perigosos. De qualquer forma, mesmo detectando todos os erros das ferramentas de ensaio, é importante reconhecer que só a análise estática do código permite perceber se o sistema cumpre ou não os requerimentos. Mais alarmante ainda é a possibilidade de existirem erros nas ferramentas de desenvolvimento do software, como por exemplo aquelas utilizadas para averiguar a criticalidade dos diferentes módulos. Posto tudo isto, deve controlar-se de perto o desempenho destas ferramentas, de modo a evitar tais problemas. Passamos agora ao tema integração entre hardware e software. Como já foi dito, o software não é mais do que uma abstração. Por isso, para poder cumprir as suas funções no espaço físico, necessita de ser integrado num componente que se manifeste fisicamente, ou seja, o hardware. Mas como é natural, também esta integração pode trazer grandes complicações, mesmo quando se considera um software perfeito. Decidimos então sumariar as questões mais importantes neste âmbito. São elas as interrupções, overload e o corrompimento de dados. As interrupções são paragens no normal funcionamento do programa, para que este responda a estímulos ou mudanças no exterior. E em qualquer aeronave, o que se pretende é que esta resposta seja o mais rápida possível. Para isso, o computador deve interromper imediatamente a sua atividade, e isto pode significar interrupções assíncronas, isto é, desfasadas do relógio. No entanto, estas interrupções assíncronas podem apresentar vários problemas, como timings imprevisíveis, resultados de testes dinâmicos irrepetíveis, aumento de caminhos na execução do código e difícil análise estática. Assim, pode ser vantajoso aceitar uma resposta mais lenta do sistema em troca do aumento significativo da sua robustez. Este método é designado como interrupção síncrona, onde o pedido de interrupção é guardado num buffer e apenas se realiza quando o computador entra num estado de atividade que não compromete a realização do programa. Outro problema que pode ocorrer é o overload. O fenómeno de overload ocorre quando a quantidade de dados a processar excede a capacidade de processamento do sistema, quer seja devido a limitações de barramento de dados ou de memória. Quando isto acontece, os dados recebidos podem ser corrompidos ou até mesmo perdidos. Outro problema que pode aparecer são dados corrompidos. Para evitar este problema, o software deve ser desenvolvido de modo a apresentar robustez, sendo capaz de lidar com o ruído e com falhas dos sensores. Para evitar dados corrompidos, é benéfico ter estratégias de programação defensiva, que incluem a comparação com o histórico de danos anteriores e a verificação de qualidade dos dados. Vamos agora descrever resumidamente a filosofia de teste e avaliação de software aplicada nos Estados Unidos, bem como o papel que o engenheiro de teste de voo deve desempenhar. No passado, nos Estados Unidos, o teste e avaliação de software era menos estruturado do que é hoje. Dado o aumento considerável na utilização, tamanho e complexidade dos softwares, foram introduzidas reestruturações na forma de abordar o desenvolvimento, o ensaio e a avaliação dos mesmos. Atualmente é seguida uma filosofia de Total Quality Leadership, que envolve inspecionar, medir e melhorar o projeto. Esta abordagem permite aumentar a testabilidade dos sistemas. No passado, o teste e avaliação de software baseava-se em técnicas de black box. Na altura, era prático desenvolver e testar o software, que possuía alguns milhares de linhas de código, somente pelas saídas do sistema, ou seja, não havia verificação do funcionamento interno do programa e dos seus subsistemas. No entanto, os programas foram se tornando cada vez mais complexos e robustos, havendo uma maior interligação entre os seus subsistemas.
Isto fez com que esta abordagem se tornasse menos prática e mais suscetível a erros. Assim, adotou-se uma filosofia de white box para testar e avaliar o software. Nesta filosofia é efetuada a análise do funcionamento interno do sistema, quer na fase de desenvolvimento como na fase de ensaio. O projeto de um software aeronáutico pode ser dividido em 3 fases: a concepção, desenvolvimento e o suporte pós-implementação. Cada fase possui objetivos distintos. Na fase de concepção, são discutidas ideias, definindo-se os requisitos gerais e enunciando-se cada fase do projeto. Diversos estudos mostram que a melhor oportunidade de melhoramento do programa, de modo a reduzir custos e otimizar o seu funcionamento, dá-se nesta etapa inicial. Na fase de desenvolvimento, é necessário mostrar a testabilidade do design. Para isso, tem-se o auxílio de ferramentas automatizadas que modelam o design de forma rigorosa para assegurar a sua correta implementação. Para áreas de grande risco ou de nova tecnologia, utiliza-se a simulação combinada com Rapid Prototyping, onde se fabrica rapidamente um modelo em escala de uma parte física do sistema. Finalmente, a fase de suporte por desenvolvimento começa quando o produto é entregue ao utilizador. Nesta fase, tem de se garantir, com novos testes, que com cada upgrade os requerimentos continuam a ser correspondidos e que o software continua a funcionar. O objetivo principal do esforço do Flight Test Engineer é garantir que o produto final atenda às necessidades do utilizador, por meio dos requisitos estabelecidos para o desenvolvimento do produto. Portanto, o Flight Test Engineer deve estar envolvido desde o início do desenvolvimento e desde o início da definição dos requisitos para o desenvolvimento, para garantir que a testabilidade do software é mantida e que a organização responsável pelos testes está preparada para o teste final, com os recursos adequados, seja equipamentos, pessoal e ferramentas. Em relação às ferramentas, existem 2 novas técnicas disponíveis. A análise lexical utiliza ferramentas de software automatizadas para analisar o fraseamento das especificações. E o storyboarding é uma técnica que melhora consideravelmente a recolha de informação das pessoas e não apenas permite que as especificações sejam mais detalhadas e desenvolvidas, mas também o faz num período mais curto. Em relação à análise temporal, o software aeronáutico opera a frequências elevadíssimas, pois necessita de executar centenas de milhões de instruções num segundo, e faz isso processando os dados provenientes do sistema de instrumentação. Para haver sincronização entre o hardware e o software, usa-se instrumentação em tempo real não intrusiva, RTNI, em inglês, Real Time Non-Intrusive Instrumentation. Uma boa RTNI faz um registro quase contínuo dos dados, mas apenas guarda os dados relevantes, por exemplo, ignorando os dados redundantes. Contudo, ainda tem utilidade enquanto ferramenta de troubleshooting, pois num instante de anomalia é capaz de consultar os dados anteriores a essa anomalia para descobrir o seu contexto. Existem 2 tipos de instrumentação: a instrumentação intrusiva e não intrusiva. As 2 são usadas durante os testes de voo. São usados para descobrir os dados sobre o comportamento da aeronave em manobras, a informação referente às características da aeronave, como por exemplo as suas constantes aerodinâmicas, e claro, para verificar o desempenho do software. Desta forma, depois da criação do software e do seu teste em simulação, a verificação de voo é a etapa final para garantir a sua qualidade. Na análise final, o grupo de teste e avaliação, incluindo o engenheiro de voos de ensaio, deve ser capaz de mostrar que os requisitos para a funcionalidade específica da plataforma foram cumpridos, mostrando coerência e integridade. Durante todo o processo, os desenvolvedores de software devem relatar os problemas e os avanços ao grupo de teste e avaliação, e vice-versa. E desta forma, devem ser capazes de criar hábitos de trabalho que alterem as tendências causadoras de um número crescente de erros e/ou complexidade do software. Por fim, obtém-se o produto final, funcional e sem erros. À medida que o mundo se torna cada vez mais dependente da utilização do software, o trabalho do engenheiro de teste e avaliação será cada vez mais importante, principalmente para garantir o funcionamento do software crítico. E com o advento de novas tecnologias, como as redes neuronais e a inteligência artificial, e novos problemas, como controlar sistemas altamente não lineares, à medida que o software se torna mais complexo para acompanhar este mundo em crescimento cada vez mais tecnológico, será cada vez mais necessário garantir que o projeto das especificações não tem falhas. E é preciso desenvolver novos e melhores métodos de teste. Assim, somos capazes de concluir
que esta área do conhecimento será cada vez mais importante e nos próximos anos vai mostrar-se muito relevante para as novas tecnologias. Assim, concluímos a apresentação. Muito obrigado.